15 tipos de segmentação dentro do Meta Ads. Isso daqui é um tutorial 100% prático de como que a gente vai criar os nossos públicos dentro do Meta Ads. Ao final desse conteúdo, você vai basicamente saber navegar por essa aba da criação de públicos, criar todos os tipos de públicos personalizados, criar os públicos de direcionamento detalhado, os públicos semelhantes. Mas antes da gente botar a mão na massa aqui, tem uma coisa que você precisa saber, que é a diferença entre os níveis de aquecimento dos públicos. O que são os níveis de aquecimento? A gente pode dividir os públicos basicamente em dois grandes tipos: públicos quentes e públicos frios. Públicos quentes, pessoas que já tiveram algum contato com você, e públicos frios, pessoas que nunca te viram na vida. Mas eu vou ir um pouquinho além e vou dividir os tipos de públicos em 3 tipos. A gente vai ter os públicos quentes, que são pessoas que já tiveram algum contato recente com você ou com a sua marca, ou então que chegaram perto de comprar. Ou seja, vou te dar um exemplo: pessoas que chegaram até a sua página de vendas, pessoas que adicionaram o seu produto ao carrinho, pessoas que iniciaram a finalização de compra, pessoas que adicionaram as informações de pagamento no seu site. Esses são públicos quentes, que são pessoas que chegaram perto de comprar. Se eu estivesse falando de algum contato recente, são pessoas que se envolveram com o seu Instagram nos últimos 7 dias, pessoas que visitaram seu site nos últimos 14 dias, pessoas que recentemente tiveram em contato com você e com a sua marca. Além dos públicos quentes, a gente tem os públicos mornos, que são basicamente as pessoas que já tiveram algum contato com você ou com a sua marca, mas não um contato recente, e também pessoas que estão em uma região próxima ao seu negócio local. Isso daqui é específico para negócios locais. Então, se eu vendo para pessoas que estão minha loja fica num determinado CEP e eu tenho um delivery e eu anuncio para as pessoas que estão muito próximos à minha loja, a gente pode até mesmo considerar essa pessoa como um público morno. Agora, se a pessoa nunca teve contato com você, se a pessoa está longe do seu negócio local, se você tem um negócio local, a gente vai considerar essa pessoa um público frio. Isso daqui é muito importante, porque toda a explicação do funcionamento dos públicos, qual público funciona melhor, qual tem a tendência a funcionar melhor, vai passar pelos níveis de aquecimento. Fechou? Tendo esse conceito em mente, a gente pode entrar agora nos 15 tipos de segmentação do Meta Ads. E esses 15 tipos de segmentação, eles vão ser encontrados dentro do gerenciador de anúncios da Meta. Como que você faz para ter acesso ao gerenciador de anúncios da Meta? Você vai precisar criar uma conta de anúncios aqui. E isso é explicado em um dos tutoriais extras que eu faço para as minhas aulas. Inclusive, eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui que você está assistindo 2 links muito importantes. O primeiro link é o link do tutorial de como criar sua conta de anúncios, porque uma vez que você tem aqui a sua conta de anúncios da Meta, a gente já consegue acessar essa aba dos públicos. E um detalhe importante é que é o seguinte: mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não vá anunciar nada, vale muito a pena você criar uma conta de anúncios para você, só para que você possa replicar aquilo que eu estou criando aqui na sua frente, para que você possa imitar, porque dessa forma você vai aprender mais. Então, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de um tutorial de como que você cria sua conta de anúncios dentro da Meta, tá? Vai estar na descrição. Além disso, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de uma outra aula, uma live que eu já fiz sobre Pixel, UTMs e traqueamento. Eu sei que o nome pode ser um pouco assustador, mas a gente vai precisar aprender a instalar o nosso Pixel, entender o que é e como que a gente instala, para que a gente possa criar o primeiro tipo de público que a gente vai falar aqui, que é o público de site, de anunciar para as pessoas que visitaram o nosso site. Mas não se preocupe, esses 2 links estão na descrição e você vai ter acesso a esse conteúdo sempre que você quiser acessar, fechou? Agora, como que a gente vai fazer para criar os nossos públicos? Uma vez que você criou sua conta de anúncios e seguiu o passo a passo, que vai estar no link da descrição, você vai estar aqui dentro do seu gerenciador e a gente vai encontrar a aba dos públicos aqui. Nesse menu lateral, a gente tem aqui escrito públicos, ou a gente vai vir aqui em todas as ferramentas, e aqui na parte de todas as ferramentas a gente vai ter aqui em anunciar a aba públicos. Entrando aqui em públicos, ele já vai abrir aqui a janelinha de criação. Aqui a gente vai apertar no botãozinho azul de criar público. Aqui a gente vai ter algumas opções. Vamos começar pelo público personalizado. O que é o público personalizado? Basicamente, a descrição da Meta é muito boa. Pessoas que já demonstraram interesse na sua empresa ou produto. Pessoas que já tiveram algum mínimo contato com você. O primeiro tipo de público é o público de
site, eu vou até colocar aqui já, ó, vou botar na tela todos os tipos de públicos que a gente vai falar aqui hoje. O primeiro, então, público de site, pessoas que já visitaram o seu site. Detalhe, para você criar esse público, mais uma vez, você precisa ter o Pixel instalado no seu site. Então, vou selecionar aqui site, vou apertar em avançar, ele vai abrir essa janela aqui de criação e a gente vai ter aqui a origem. Então, eu vou selecionar aqui o meu pixel. Não se preocupe, eu tenho 1000 pixels aqui porque eu sempre estou dando aula ensinando isso, então eu tenho que estar criando novos pixels toda hora. Provavelmente você vai ter só um, mas você vai selecionar aqui o seu pixel, o meu é o pixel subido, e aqui a gente tem algumas opções. Eu posso criar o público de todos os visitantes do meu site, pessoas que visitaram uma determinada página ou pessoas que passaram um determinado tempo no meu site. Todos os visitantes do site já está escrito. Todo mundo que visitou o meu site. E a gente vai botar esse público aqui. Opa, peraí que eu acabei de fechar uma janela que era muito importante. Ué, onde é que foi parar? Eu já ia dizer que isso aqui é o problema de quem faz aula ao vivo, mas na verdade eu não estou ao vivo, está gravado, mas está tudo bem. Agora eu consegui. O primeiro tipo de público são todos os visitantes do site. Qualquer pessoa que visitou o nosso site. Aqui a gente vai ter sempre a retenção do nosso público. Isso é o quê? Isso é o número de dias. Se eu colocar 1, é todo mundo que visitou o meu site ontem. Se eu botar 2, é todo mundo que visitou o meu site ontem e anteontem. Se eu botar 7, é todo mundo que visitou o meu site na última semana, no último mês, nos últimos 2 meses, nos últimos 3 meses, nos últimos 180 dias, que é o período máximo para públicos de visitantes do site. E aí eu vou colocar o nome do meu público. A gente sempre vai usar um padrão de nomenclatura. Então a gente vai colocar site, entre colchetes, visitou e o número de dias. No caso aqui, 180 dias. E aí eu vou apertar em criar público. Eu só não vou criar ele aqui porque eu já tenho ele criado, não preciso criá-lo de novo. E a gente pode ou não colocar a descrição, normalmente eu não coloco. O que eu recomendo para você aqui? Eu recomendo que você já crie todos esses daqui. Visitou o seu site no último 1, 2, 3, 7, 14, 30, 60, 90, 180 dias. Pedro, e se eu quiser criar de 45? Pode criar. O que eu estou recomendando aqui para você são aqueles que você mais vai utilizar. Além disso, a gente pode criar públicos de visitantes de páginas específicas. Por exemplo, eu tenho a página de quem cadastrou para ver as minhas aulas semanais. Deixa ele abrir aqui, só está carregando um pouquinho. Mas enquanto ele carrega aqui, eu tenho aqui o público, as pessoas que visitaram a página das minhas aulas semanais. E aí algumas pessoas vão fazer o cadastro aqui e vão se cadastrar para ver a minha aula. Quem cadastrou para ver a minha aula caiu nessa página aqui, ó, com essa URL. O URL é o destino da página. Então, a URL é essa daqui, ó, pedrosobral.com.br/lives-semanais/obrigado. Esse A aqui, ele muda sempre. Então, pode ser obrigado A, B, C, D, E. Eu estou sempre fazendo testes, mas vamos dizer que esse daqui é o link oficial, pedrosobral.com.br/lives-semanais/obrigado. O que eu posso fazer? Eu posso criar o público de quem visitou páginas na web específicas. E aí eu vou colocar aqui, ó, URL contém, e aí eu vou botar a minha página aqui. Detalhe, não é só... Você sempre tem que clicar aqui, ó, para ele selecionar esse link. Então eu peguei aqui quem visitou a URL que continha essa página aqui. Nesse caso, eu sei que todo mundo que chegou nessa página é porque se cadastrou para ver minha aula ao vivo. Dessa forma eu consigo criar o público de quem cadastrou para ver minha aula ao vivo. Aí vai depender de você. Você tem que escolher quais são as páginas importantes do seu negócio que você quer anunciar para elas. Isso daqui vai fazer muita diferença. Cada negócio vai ter a sua página específica. E aí, no caso, o nome que ficaria aqui, por exemplo, nesse caso, ele seria... Espera aí que não vai dar para escrever tudo, eu vou copiar daqui, ó. Ele seria os cadastrados aula ao vivo, 180 dias. Esse daqui seria o nome do meu público.
Então, site, visitou, cadastrados ao vivo, 180 dias. Dessa forma, eu bato o nome no olho do público e sei exatamente o que é ele. Além de visitantes da página, a gente consegue criar públicos por tempo no nosso site. Então, aqui são os 5% mais top, os 5% que mais passam tempo no nosso site, os 10% que mais passam tempo no nosso site e 25% que mais passam tempo no nosso site. Aqui eu estou criando do site inteiro, mas eu também poderia criar pessoas que passam mais tempo em uma determinada página. Lembrando que 5% é a nata, é o 5% mais pro que passa tempo no seu site. 10% inclui os 5%, mas aqui eu estou pegando uma fatia um pouquinho maior de pessoas que passam tempo no meu site. E 25% é aquele 1/4 das pessoas, né? 25% é 1/4 de 100%, o 1/4 das pessoas que mais passa tempo no meu site. E aí a gente pode também criar esse público aqui de visitante baseados em eventos. Mas lembrando, você precisa ter o Pixel instalado no seu site. Baseado em tempo no site. A gente precisa ter esse público criado para que o Pixel instalado no nosso site para criar os públicos de visitantes do site. E aí, por último e não menos importante, eu posso, se eu tenho o Pixel devidamente instalado no meu site, eu posso criar o público por eventos. Por exemplo, eu posso criar o público de purchase, pessoas que realizaram uma compra no meu site. Aí a gente pode refinar pelo dispositivo, pelo valor agregado. Aí aqui é um detalhe mais avançado, eu nem quero entrar nesses detalhes avançados com você aqui, porque não cabe para essa aula, que é uma aula para quem está começando. Então aqui você vai ter, a gente consegue criar esse público de eventos, pessoas que já realizaram uma compra no nosso site nos últimos X dias. E aí seria esse o último tipo de público de site, que é o público de visitantes baseados em eventos. Agora sim, 1.4, visitantes baseado em eventos, tá? Esse daqui é um dos públicos mais demoradinhos de explicar, vocês vão ver que os outros vão ser muito mais rápidos. Então, esse é o público de site. Além do público de site, a gente vai ter o público de aplicativos, que ele vai estar aqui na nossa listagem. Deixa eu voltar aqui. Público de atividade em aplicativos, apps. Aqui a gente consegue criar o público de quem abriu o seu aplicativo, usuários mais ativos do aplicativo, e aí segue a mesma lógica, o 5% é o melhor, o 10% é o segundo melhor e o 25% é o terceiro melhor, ou valor de compra, pessoas que gastaram mais dinheiro no meu aplicativo, 5% sendo quem mais gastou dinheiro, 10% o segundo mais, 25% o terceiro mais. Aí aqui a gente vai selecionar um aplicativo e é isso. Então, para usuários de aplicativo, a gente também vai ter 3 tipos. Quem abriu, usuários mais ativos e usuários por valor de compra. E aí a gente vai criar o público, por exemplo, de quem abriu o aplicativo, abriram o aplicativo, a gente vai criar o público aqui dos usuários mais ativos, só que aqui a gente vai adicionar no final o 5%, o 10% ou o 25%. Então a gente vai sempre colocar um número de dias mais o percentil daqueles que estão mais utilizando ou menos utilizando, e a gente vai fazer a mesma coisa pelo valor de compra. Então já vou inserir aqui embaixo, ó, valor de compra. E aqui é a recomendação para você criar todos esses públicos, tá? Se você trabalha com aplicativo, já deixa tudo criado. Não caia na armadilha de criar os públicos somente na hora que você, quando eu for utilizar eu crio. Não. Já deixa tudo criado, tudo configurado, tudo organizado, porque senão no futuro você vai esquecer da nomenclatura que você utilizou, seus públicos vão ficar uma bagunça. Então mantém tudo absolutamente organizado. Além do público de aplicativos, temos o público de lista de clientes. E para lista de clientes, a gente vai categorizar esse público em 2 tipos. A gente tem a lista com o valor do cliente e a lista sem o valor do cliente. Já vou te explicar o que é, mas antes vamos voltar lá no gerenciador. Então temos aqui atividade em aplicativos, lista de clientes. Lista de clientes é um público aqui, vão ter 1000 opções, baixar modelo, importar. Meu Deus do céu, o que é esse tanto de coisa? Pode ficar tranquilo, só aperta aqui no botãozinho azul de avançar. Ele pede para eu baixar um modelo de arquivo ou arrastar e soltar o arquivo aqui. A gente pode arrastar e soltar o arquivo aqui como um CSV, ou seja, é um arquivo de Excel. Como é que tem que ser esse formato desse arquivo de Excel? Peraí que ele está abrindo aqui o Excel. Enquanto isso eu tomo um golinho d'água. Abriu aqui.
Ó, como que vai ser esse nosso arquivo de Excel? Extremamente simples. A gente vai ter uma coluna para cada informação sobre o usuário. Eu posso ter e-mail, nome, telefone, endereço, etc, etc. Qual que é a informação essencial que eu preciso ter na minha lista? E-mail ou telefone, tá? Então é uma forma de contato. E-mail ou telefone. E aqui eu vou colocar o e-mail, maria@gmail.com, joão@hotmail.com, mario@uol, tem gente que deve ter e-mail UOL ainda, josé@gmail.com, aí vai ter o número de telefone 11 98878 3412, sei lá, inventei um número aqui. Então, você vai colocar aqui outros números de telefone. Então, aqui eu vou colocar tudo numa mesma linha, todos os contatos das pessoas para as quais eu quero anunciar. Vou pegar esses contatos e vou carregar esse arquivo aqui, tá? Então, deixa eu botar aqui para carregar o arquivo. Deixa eu voltar aqui só para fazer uma coisa que acho que faltou. Não, não faltou, tá tudo certo. Então, vou apertar aqui para carregar o arquivo. Deixa eu só salvar. Aí, você vou pegar esse Excel aqui, ó. Vou salvar ele, ó. Salvar como... Aí eu vou salvar o arquivo aqui, lista, e aí eu vou salvar ele como um CSV. Só mudar aqui o formato do arquivo, ó, CSV. Salvei ele como CSV. Vou pegar ele aqui, ó, carregar arquivo do meu computador, e vai estar minha lista aqui em CSV. Vou carregar ela e aí vai aparecer uma opção para mim. Sua lista inclui uma coluna para o valor do cliente? Sim, o valor do cliente está incluído. Não, continuar uma lista que não tem valor. Pedro, o que é isso? É o seguinte, isso daqui é uma lista sem valor. O que é uma lista sem valor? É onde eu não tenho o quanto de dinheiro que esse cliente gastou na minha loja. Se eu tenho aqui o quanto de dinheiro esse cliente gastou na minha loja, a Meta vai conseguir entender que, por exemplo, o Mário, ele é mais valioso do que o João, porque o Mário gastou 5 mil e o João gastou 5. Então a gente tem dois tipos de listas de cliente, sem valor e com valor. E aí você vai ver, se você subir uma lista que tem o valor do cliente, bota sim, o valor está incluído. Se não tem o valor, não, o valor não está incluído. Você vai apertar aqui, vai dar nome para o seu público, tá? Muito importante, sempre dá um nome bonitinho para o seu público. E para dar nome para esse público, eu gosto sempre de colocar um Mzinho na frente do meu público, tá? Você já vai entender o porquê. Porque eu vou chamar esse público aqui de mutável. Por quê? Porque eu sei que o público que tem um M na frente, ele tem que ser atualizado constantemente. Volta e meia, eu tenho que atualizar aquela lista de cliente com os meus novos clientes. Então, esse M que eu vou colocar na frente é mutável. D e E, aqui é dia do mês e aqui é o dia e o mês. Por quê? Porque eu vou saber a última vez que eu atualizei esse público. Então, sei lá, se eu atualizei esse público no primeiro dia do ano, 0101, vai ficar assim. Aí eu sei que passou um mês, eu tenho que atualizar ele. Aí vamos dizer que é dia 3 de fevereiro e eu estou atualizando esse público de novo. Aí vai ficar 0302. Aí eu esqueci de atualizar ele por meses. Aí daqui a pouco, sei lá, era dia 14 de agosto, setembro, outubro. Dia 14 do 10, aí eu vou botar 14 do 10, que foi o dia que eu atualizei. E eu vou botar aqui o nome da minha lista, o nome da lista. Então, o público sempre vai ficar com esse padrão de nomenclatura. Vamos apertar aqui em avançar e ele vai subir minha lista de clientes. Então, esses são os dois tipos de público de lista de clientes, com valor e sem valor. Depois temos o público de atividade offline, que são o quê? Listas de clientes que fizeram compras no seu site. Esse é um público muito, muito, muito subestimado, mas ele funciona muito bem para negócio local. A gente vai apertar aqui atividade offline e aí a gente sempre tem que ter um pixel de origem para fazer, um evento de origem para fazer isso daqui. Então vou colocar um pixel, porque essa lista de clientes vai fazer com que a Meta entenda que as pessoas interagiram de maneira offline comigo e a gente cria esse público. Não vou entrar no detalhe aqui porque ele é muito específico para quem trabalha com negócios locais, não é nem aqui que a gente vai subir esse público para a Meta, mas ele é um público que vale a pena ser explorado se você trabalha com negócios locais e está buscando, tem muita gente que converte não no seu site ou não em um aplicativo, mas pessoas que vão na sua loja converter. Se esse é o seu caso, vale super a pena você dar mais uma pesquisada sobre esse tipo de público. Depois temos o público de catálogo. Esse daqui, por sua vez, é um público que vai funcionar muito bem para as pessoas que têm
e-commerce, porque ele é o público que vai entender as pessoas. Aí, para usar esse público, você tem que ter um e-commerce. Então, eu tenho aqui, no caso, o meu e-commerce da minha loja de roupas do Subido, loja Subido, e aí eu vou selecionar aqui o conjunto de produtos que eu quero anunciar. Então, eu tenho aqui Curva A, que são meus produtos que têm mais vendas. Eu tenho produtos que custam mais do que R$50. Tenho todos os produtos. Então eu vou selecionar um conjunto de produtos e aí eu vou selecionar o tipo de interação com esse produto, que podem ser 3 tipos. Visualização, adicionou no carrinho ou comprou o meu produto. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar todos esses públicos aqui. Só que aí vai ter uma pequena variação. Esse daqui eu esqueci de deixar escrito aqui o nome dele, peço desculpas, tá? Deixa eu só ver, eu acho que o número de dias aqui ele é mais limitado. 180? 180, tá certo. Eu esqueci de deixar o padrão de nomenclatura já escrito aqui. Então, nesse caso aqui, ele vai ficar catálogo. E aí vai ser viram, adicionou ou comprou. Sempre esses 3 nomes. Adicionou, eu sempre gosto de escrever ADD porque eu acho que é muito grande. E comprou. E viram, às vezes eu gosto de escrever viu ou viu em inglês, tá? Vai depender. O importante é você sempre utilizar o mesmo padrão de nomenclatura. Aí aqui eu vou colocar o meu CP, que é o quê? O meu conjunto de produtos. Quais produtos do meu site eu estou buscando que as pessoas viram? São todos os produtos do meu site? Então eu vou escrever todos os produtos. Ou às vezes vai ser, sei lá, produtos que custam mais de R$50. Então eu quero todo mundo que viu um produto que custa mais de R$50. Todo mundo que comprou um produto que custa mais de R$50. Isso é uma definição que você vai fazer, tá? Além do público de catálogo, temos o público de vídeo. Então aqui a gente vai abrir aqui, ó, público de vídeo, avançar. Vamos escolher o tipo de conteúdo. Então, público de vídeo, a gente tem vários tipos de visualização. Pessoas que viram pelo menos 3 segundos, pelo menos 10, todo o seu vídeo, ou pelo menos 15. Nesse caso aqui a gente considera pelo menos 15, tá? Eu nunca sei por que eles juntaram todo o vídeo ou pelo menos 15. Viram pelo menos 25%, visualizaram a 50%, a 75% ou a 95%. Uma coisa importante de você entender aqui sobre os públicos de vídeo é o seguinte: se o meu vídeo tem 1 minuto, tá? Então o meu vídeo tem 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Se uma pessoa... vamos dizer o seguinte, 100 pessoas viram 3 segundos do meu vídeo. 75 pessoas viram 30 segundos do meu vídeo. Essas 75 pessoas, elas estão aqui dentro, porque essas pessoas passaram pelo segundo 3, só que do segundo 3 até o segundo 30, eu perdi 25 pessoas. Então eu perdi pessoas no caminho. Não é que essas 75 são outras pessoas. E aí vamos dizer, sei lá, que 50 pessoas viram 45 segundos do meu vídeo. Então as 50 pessoas que viram 45 segundos do meu vídeo, elas viram 30 segundos. Elas tiveram que passar pelo segundo 30, aí elas passaram pelo segundo 45 e no final das contas só 10 pessoas viram 60 segundos do meu vídeo. Só que essas 10 pessoas que viram 60 segundos do meu vídeo, que viram o vídeo até o final, elas tiveram que passar pelo segundo 3, pelo segundo 30, pelo segundo 45 e pelo segundo 60. Tá? Então entenda isso, que um está contido dentro do outro. E aqui eu vou selecionar então o tipo de público que eu quero criar. Normalmente o que a gente vai criar mais aqui são esses de 25, 50, 75, 95. Aí eu vou selecionar aqui, por exemplo, pessoas que viram 75% do meu vídeo. E aí você vai descobrir que isso aqui dá muita raiva, porque eu vou ter que ficar escolhendo. Olha só, nem carregou as páginas, deu algum problema aqui. Nossa, justo na hora da gravação da minha aula. Não tem problema, eu dou um jeito. Peraí, eu vou tentar de novo. Qualquer coisa eu atualizo a tela. Escolher vídeos. Nossa, bugou mesmo. Deixa eu dar uma atualizada na tela para ver se ele volta. Se não der, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou editar um público que já está pronto e aí eu vou conseguir te mostrar. Não deu certo. Deixa eu pegar um público que já está pronto aqui. Vou editá-lo. Não deu certo. Mas
O que vai acontecer? Tudo bem, aqui você vai ter a sua página e você vai selecionar os vídeos que você quer que estejam dentro deste público aqui. E aí você pode selecionar todos os seus vídeos, você pode selecionar alguns vídeos específicos para criar o público de quem interagiu com todos os vídeos ou com determinados vídeos. Este é um público que ele também precisa ser atualizado. Tá? Então é um público que a gente vai ter que atualizar ele volta e meia, principalmente se você está criando um público de quem viu todos os seus vídeos, porque cada vez que você publicar novos vídeos, você vai ter que clicar aqui, você vai ter que criar novos públicos aqui, vai ter que atualizar com os seus novos vídeos aqui dentro do seu público personalizado. E aí para atualizá-lo é só fazer o que eu acabei de fazer aqui, ó. Você vai selecionar, vai apertar, deixa eu ver, esse aqui não vai dar. Você vai selecionar, você vai apertar em editar, você vai editar vídeos e aí você vai incluir aqui os seus novos vídeos, mas no seu caso não vai estar com esse erro aqui que a Meta deu bem no momento da minha aula. Mas tá tudo bem. E aí o que você vai fazer? O ideal é que você crie os públicos de visualização de vídeo 3, 10, 15 segundos. Aliás, esses daqui são as possibilidades que você tem de criar, só que aqui para públicos de vídeo a gente consegue criar desde públicos de um dia, é claro, até 365 dias. Então a retenção, o tempo aqui ó, que a pessoa pode permanecer na sua audiência é de 365 dias. Minha recomendação para você é entender qual que é o tamanho dos seus vídeos, porque se você tem vídeos muito curtos, você pode usar uma porcentagem tipo 75%. Agora vamos dizer que você só tem vídeos longos, tipo os meus, de 1 hora. Pô, 75% é a pessoa ver 45 minutos do seu vídeo. Vale mais a pena, às vezes, a gente jogar um público um pouquinho mais baixo aqui, pessoas que viram 25% do seu vídeo, já vai performar legal aqui para funcionar para você, tá? E aí você vai criar os públicos de pessoas que visualizaram determinados vídeos. Agora, temos o público de conta no Instagram. E aqui são vários públicos, tá? Na verdade, são 6 tipos de públicos que a gente tem, que são todos os envolvimentos, os seguidores, pessoas que visitaram o seu perfil, pessoas que engajaram com a sua publicação, que enviaram mensagem ou que salvaram alguma das suas publicações. Para criar esse público, a gente vai apertar aqui em criar público, público personalizado, vamos selecionar aqui ó, conta do Instagram e aqui a gente vai selecionar o tipo de engajamento que a gente quer. Então tem começou a seguir, todos que engajaram, visitou o perfil, engajou com a publicação, enviaram uma mensagem ou salvaram uma publicação. Ele está um pouquinho aqui para baixo, que eu estou com um zoom gigantesco aqui. Mas são as pessoas que salvaram a publicação. Como que a gente vai dar nome para esse público? Simples. Vamos colocar IG, que é Instagram, o tipo de envolvimento, então todos, ou seguidores, ou salvaram, ou mensagem ou DM, como você preferir, e a gente vai criar aqui todos esses números aqui de envolvimento, de 1 até 365. Minha recomendação é que você crie todos esses números de dias de públicos para cada um desses daqui. Vai dar muito público, mas uma vez que está criado, eles sempre vão estar ali prontos, à disposição, a pronto uso quando você precisar utilizá-los. Além disso, temos o público de página no Facebook. Você vai ver que eu não vou seguir a ordem, mas eu vou aqui para ele porque ele é muito parecido com o anterior. Porque ele vai ter aqui pessoas que se engajaram com a sua página no Facebook, vou até colocar aqui, só que aqui a gente vai ter 8 tipos de público. A gente tem o todos, pessoas que curtiram a sua página, que engajaram com a sua página, visitaram, engajaram com as publicações, clicaram no botão da sua página, enviaram uma mensagem para sua página ou que salvaram uma determinada publicação. Então a gente vai pegar aqui, ele está carregando a página, mas basicamente aqui eu posso selecionar todos esses tipos que eu acabei de falar para você aqui. O mais interessante que você crie é sempre esse público de todos. Todos que engajaram com a sua página, todos que se envolveram com a sua conta do Instagram, normalmente esses são públicos que vão performar muito bem. Todos seguidores e salvaram. Esses daqui, assim, são públicos de ouro para a maioria das contas que eu trabalho, sempre funcionam muito bem. E aqui a gente vai seguir a mesma lógica. Vamos botar Facebook, todos ou curtiram ou engajaram, visitaram, clicaram, mensagem, salvaram, envolvimento e o número de dias aqui
Lembrando que a gente tem que criar um público para cada um dos dias. Além disso, temos o público de experiência instantânea. Quando a gente está criando uma campanha, existe a opção da gente enviar as pessoas para uma experiência instantânea. O Meta está com algum problema de carregar as minhas páginas aqui, mas basicamente a gente consegue criar o público de quem abriu experiências instantâneas e a gente consegue criar o público de quem clicou experiência instantânea. Experiência instantânea é como se eu criasse uma página dentro da própria Meta, dentro do próprio Instagram. Não funciona muito bem para a maioria dos nichos, para ser sincero com você, mas você já sabe que você tem esses dois tipos de públicos aqui para você criar e ele também tem uma retenção até 365 dias. Tá? Então eu também não fiz o nome dele aqui, mas eu posso criar rapidinho. Eu gosto de colocar EI, que é experiência instantânea. Tem gente que chamava ele de... Como é que era o nome dele antigamente? Canva, mas era um Canva que o Meta chamava de Canva, mas hoje em dia a gente chama de experiência instantânea e a gente pode criar as pessoas que abriram ou que clicaram na sua experiência instantânea. São os dois públicos que a gente tem aqui dentro. Tá? E aí a gente pode criar todos esses números de dias. Não quer dizer que você vai usar todos, mas se você já vai sentar para criar esse tanto de público, bota mais um ali na lista para criar que com certeza seu dedo não vai cair. Além disso, temos os públicos de realidade aumentada e eventos. Por que eu coloquei esses dois juntos aqui? Porque esses daqui são públicos que basicamente você não vai utilizar. Tá? A gente consegue criar públicos de pessoas que engajaram com eventos dentro do Facebook. Então, dentro do Facebook, a gente consegue criar eventos, sei lá, aniversário do fulano, festa do Beltrano. E aí a gente consegue criar os públicos aqui de quem falou que vai no evento. Então vai estar aqui, ó, eventos. Aí eu consigo criar o público de pessoas que falaram que vão ou têm interesse, falaram que vão, falaram que têm interesse, visitaram a página do evento, que engajaram com o evento, entraram no fluxo para comprar ingresso. É um público que é um tipo de público que 99% das pessoas não vai usar, mas é aquilo. Você sabe que ele existe, você sabe que ele está aqui. E também temos o público que hoje em dia ainda não funciona bem, que é o público de AR, né, de realidade aumentada. Que ele tá aqui, ele chamava AR antes, experiência AR, hoje ele está como realidade aumentada e eu consigo criar aqui pessoas que, público de efeito AR, experiência AR, em qual plataforma que a pessoa usou, ou pessoas, e aí aqui a gente só tem as pessoas que abriram o seu efeito de AR ou pessoas que abriram a experiência de AR ou clicaram em algum link na experiência AR. É uma aposta para o futuro isso, hoje em dia não vai ser algo que você vai utilizar. Temos também o público de compras, isso daqui serve para quem tem a loja dentro do Facebook ou para quem tem a loja dentro do Instagram. Ele está aqui, ó, público de compras. Então aqui vai estar página no Facebook e conta no Instagram. E aí eu consigo pegar aqui quem viu o produto, quem salvou, quem viu a página da loja, quem viu a coleção, quem adicionou no carrinho, iniciou a finalização de compra ou comprou o produto. E aí aqui eu vou selecionar a loja, que é a conta que tem a loja, então eu peguei uma conta de um cliente aqui de exemplo, e a retenção, eu pensei que ia até 365, eu estava errado. Ah não, é isso mesmo, vai até 365. A retenção vai até 365 dias. E aí você vai dar a nomenclatura, mas a essa altura você já entendeu a lógica aqui que você vai fazer. Você vai dar o nome do público de loja ou de compras, você vai colocar aqui qual que é a ação que a pessoa fez, então por exemplo, eu poderia pegar aqui, viram produtos, salvaram produtos, então eu vou pegar todos esses nomes. Salvaram produtos e aí eu vou colocar todos esses números de dias aqui no meu público. Isso daqui, se você for criar esse tipo de público, ele é um público bem menos utilizado, ele é aquele público para quem tem a loja dentro do Instagram. Com isso, a gente encerra aqui os principais públicos dentro das fontes de público personalizado aqui. Esses vão ser os públicos usados pela maioria das pessoas. Faltou, na verdade, aqui classificados, que ele é sempre, ninguém vai utilizar, e temos o formulário de cadastro. Esse daqui, na verdade, eu podia ter adicionado, eu podia ter chamado dos 16 tipos de públicos. Eu me arrependi, eu era para ter colocado ele. Vou falar dele aqui. Que tipo de público que é esse daqui? Quando a gente está fazendo anúncios dentro da Meta, existe uma opção quando a gente está criando uma campanha de cadastro. Então, quando eu estou lá criando a minha campanha, e aí eu crio a minha campanha de cadastro, vou te mostrar aqui num exemplo rápido. Então, apertei aqui em criar a minha campanha. Selecionei minha campanha de cadastro. No meu conjunto de anúncios, eu posso criar um formulário instantâneo.
O que é um formulário instantâneo? Formulário instantâneo é um formulário que a pessoa vai preencher dentro da própria meta. Então, dentro da própria meta vai aparecer um formulário. Aí a pessoa vai colocar o nome dela, o e-mail, o telefone e essas informações vão vir para mim. E aí a gente consegue criar o público de quem abriu esse formulário, de quem abriu mas não enviou e de quem enviou o formulário. E aqui a retenção é de no máximo 90 dias. Então vou até colocar aqui, vai bagunçar toda a nomenclatura, os números das minhas aulas, mas não tem problema. Vou botar aqui, ó, formulário instantâneo, a gente consegue criar 12.1, 12.2, 12.3. Então quem abriu e não enviou, e quem enviou o formulário. E aí você já entendeu a lógica da nomenclatura, só que aqui no máximo a gente vai ter o público de até 90 dias. E aqui eu consigo selecionar quem abriu um formulário instantâneo específico ou quem abriu todos os formulários instantâneos. A gente pode escolher aqui o formulário que eu estou traqueando a ação da pessoa. Aí, além disso, temos os públicos semelhantes, local, demográfico e direcionamento detalhado. Quem são esses? Esses daqui são os públicos que a gente chamaria de frios, que são pessoas que não tiveram contato com a gente. Perceba que todos os públicos que eu falei aqui em cima são públicos de pessoas que já tiveram algum tipo de contato com você. São públicos que ou são quentes ou são mornos. São os chamados públicos personalizados. Agora, o que é um público semelhante? A explicação mais simples que eu posso te dar é com esses lápis e canetas aqui. É o seguinte, eu vou olhar para a meta e vou dizer o seguinte, meta, tá vendo esse público aqui? Qual público, Pedro? Ué, pode ser qualquer um desses daqui de cima. Por exemplo, tá vendo o público aqui de, sei lá, meus seguidores do meu Instagram? Encontra pessoas semelhantes aos seguidores do meu Instagram. E a meta vai encontrar várias pessoas semelhantes vai encontrar várias pessoas semelhantes aos seguidores do meu Instagram. Como que funciona isso então? Vou pegar aqui os públicos semelhantes. Como que a gente vai criá-los? A gente vai ter que sair dessa aba aqui de criação. Não estamos mais nos públicos personalizados, agora vamos para o público semelhante. O público semelhante, eu tenho que selecionar a minha fonte de dado. O que é a minha fonte de dado? É o meu público base. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui os meus seguidores. E aí eu vou selecionar uma região, sempre o país onde a gente vai anunciar, no caso aqui é o Brasil, e aí eu vou selecionar uma porcentagem. Essa porcentagem pode vir de 0 a 10%. E eu posso pegar porcentagens intermediárias. Então, ao invés de 0 a 2%, eu posso ir de 1 a 2%. Ou de 2 a 3%. E aí ele vai criar esse público, ó, 2 para 3 de BR Instagram seguidores e envolvimento. O que é isso? É o grau de similaridade. Quanto mais próximo a pessoa tiver do 1%, mais semelhante a tendência, não é certeza, mas a tendência é que essas canetinhas aqui sejam mais parecidas com esse público base do que se eu selecionar, por exemplo, esse público aqui, ou do que se eu selecionar esse, do que se eu selecionar esse, do que se eu selecionar esse, tá? Só que a gente pode criar públicos muito grandes aqui, 8.4 milhões de pessoas, por exemplo. E aí vou selecionar e vou apertar em criar público, no meu caso eu não vou criar, porque ele já está pronto aqui na minha conta de anúncios, tá? Então, nos semelhantes, você já entendeu, o foco sempre foca em segmentações, começa testando as porcentagens menores. É isso que você tem que entender. Esse daqui, para mim, é um dos grandes superpoderes que existe dentro da meta. Agora, quando a gente estiver criando a nossa campanha, que eu dei até de exemplo aqui uma criação de uma campanha, eu tenho outras possibilidades de segmentação. Isso aqui, e tem vou até deixar na descrição também, uma das minhas lives onde eu ensino a criar campanhas aqui dentro da meta, do zero até a campanha no ar. Aqui dentro da meta, a gente vai ter alguns tipos de segmentação que estão disponíveis somente aqui dentro. Primeiro que a gente tem o público Advantage Plus, que é basicamente meta, escolhe o público para mim. Pedro, isso daqui funciona? Olha, normalmente não. Mas é um teste que você pode fazer. Normalmente, 90% das vezes, a gente vai mudar para as opções originais de público. E aqui eu vou ter as opções de segmentação padrão. O que eu tenho aqui dentro de segmentação que você tem que dominar? Você tem que dominar o público de local, que é a localização. Então eu não preciso escolher necessariamente para quem que eu quero aparecer. Eu posso só escolher
o local onde essa pessoa está. Então, eu tenho as opções aqui. Ixi, vai ficar tudo com o número errado. Vai ficar tudo com o número 13. Eu vou botar. Deixa eu atualizar aqui, porque senão eu vou ficar com toque. As segmentações de local é quando eu vou anunciar num local específico. Então eu posso anunciar no mundo, eu posso anunciar em um país, eu posso anunciar num estado, eu posso anunciar numa cidade, eu posso anunciar num CEP, eu posso colocar um pino, país não, né? País. Eu posso anunciar em um pino em uma determinada região do Brasil ou do mundo. Vou te mostrar como é que a gente faz. Então, público de local. Eu vou selecionar aqui, ó, incluir o local. Então, eu posso selecionar o mundo, posso selecionar um estado, por exemplo, Paraná. Posso selecionar uma cidade, então posso selecionar a cidade de Londrina. Repara que quando eu adicionar a cidade, ele vai ficar com um raio maior em volta da cidade. Ó. Então eu estou pegando Londrina e mais 40 quilômetros na volta de Londrina. Então o que eu posso fazer? Eu posso clicar nessa setinha e colocar apenas a cidade atual. Agora sim, eu estou apenas em Londrina. Eu posso colocar um CEP de Londrina. Então para colocar um CEP eu vou escrever os 5 primeiros dígitos do CEP. No caso aqui 86015 é um CEP que eu vou colocar de Londrina. Só os 5 primeiros dígitos. Coloquei aqui, agora eu estou anunciando no CEP. Ou eu posso pegar um pino, então eu vou pegar aqui, ó, adicionar um pino e vou adicionar um pino aqui, ó, na Avenida Higienópolis com a Rua Pará. Adicionei um pino, só que ele ficou gigante. Por quê? Porque o pino ficou com 16 quilômetros na volta. Eu vou reduzir o pino para 1 quilômetro na volta. Vou tirar esse CEP, ó, agora eu estou anunciando só nessa região. Então essas são as opções de segmentação. No mundo, um país, um estado, uma cidade, um CEP ou então num pino. Além disso, temos a segmentação demográfica, que é a idade e gênero, então a gente pode fazer mix das duas coisas, anunciar só para homens de uma determinada idade, anunciar para todas as pessoas de uma determinada idade, só para mulheres de uma determinada idade e pessoas que estão com um navegador com um determinado idioma. No meu caso aqui, ó, o meu navegador, tá vendo que está escrito aqui, ó, File, Edit, View, History, Bookmarks, Profiles, Tab, Window, Help. Tá em inglês. Então, no meu caso, se você selecionasse o idioma português e eu estivesse nesse CEP aqui, o seu anúncio não apareceria para mim, porque o meu Facebook ele tá sempre em inglês. Então, o meu idioma aqui, se você botasse inglês Estados Unidos ou inglês todos, aí sim o seu anúncio apareceria para mim. O que eu recomendo? Normalmente não mexe nisso daqui. Deixa todos os idiomas, é só não colocar nada que vai funcionar legal. Então, quando a gente está falando aqui de demográfico, a gente está falando de... A gente está falando de gênero, idade e idioma. Eu tinha esquecido de escrever aqui. Idioma. Não sei, eu acho que eu ia escrever idiota, não sei porquê. Idioma, demográfico, gênero e idioma. E aí, por último e não menos importante, temos o nosso famosíssimo direcionamento detalhado, que são pessoas que têm determinados interesses. Por exemplo, interesses em tráfego web. Vai ter um interesse aqui que chama tráfego web. Às vezes ele não carrega, é só você ir digitando devagarzinho. Ó, tráfego, não veio. Mas eu posso colocar, por exemplo, anúncio. Vamos ver. O meta ele é bugado. Classificados não. Vou botar marketing. Ó. Marketing digital. Aí, botei marketing digital. Depois que você encontrar o primeiro, você pode vir em sugestões. E aí ele vai aparecer várias e várias e várias sugestões para você. Online marketing, vai ter aqui, ó, agência de publicidade, marketing viral, palavra-chave, marketing direto, empreendedorismo, redes sociais, geração de leads, marketing de redes sociais. Aí você vai procurar aqueles que fazem mais sentido para você. Eu gosto sempre de dizer que eu organizo os meus... Tem gente que pergunta assim, Pedro, quantos interesses, a gente chama isso aqui de um interesse, né? Quantos interesses eu boto por cada grupo de anúncio? Depende. A gente tem basicamente 4 maneiras de separar os nossos interesses. A gente pode separá-los de maneira unitária. O que é unitária? O próprio nome já diz, né? É você colocar um único interesse no grupo de anúncio. Então eu vou pegar meu grupo de anúncio aqui, vou colocar, por exemplo, somente quero anunciar para dono e gerente de lojas. Aqui, donos e gerentes de lojas do Brasil. Aí vou anunciar, na verdade está num CEP de Londrina, né? Não está no Brasil.
Mas eu posso colocar aqui no Brasil. Deixa eu colocar o Brasil inteiro aqui. Brasil. Aqui, Brasil. Agora sim, donos e gerentes, vou botar todos aqui, ó. Donos e gerentes do Brasil. Tem de 45 mil a 53 mil pessoas dentro desse público. Isso é um interesse unitário. Além do interesse unitário, eu posso fazer um interesse de grupo. Então, eu vou colocar dentro de um público um grupo de interesses que tem um mesmo assunto. Então, por exemplo, eu vou pegar empresário proprietário, sócio proprietário, proprietário, empresário, dono, proprietário, empresária sócia, sócio proprietário, empresário, sócio diretor, empresária, microempresária, deixa eu ver, botei um sem querer aqui, eu acho, não? Sócio, gerente proprietário, founder, proprietário, owner, dono, aí aqui vem diretor, executivo, não quero. Microempresário. Aí você vai ver o quê? Meu público já tem 1 milhão de pessoas aqui. Já está muito maior. Porque eu estou indo um pouquinho mais amplo. Ah, não, eu botei aqui, ó, proprietários. Ah, não, tá certo. Proprietários de pequenas empresas. Esse aqui é o público que fez ficar grande, esse daqui, ó. Se eu tirar ele, com certeza vai dar uma diminuída brutal, ó. 600 mil, caiu pela metade. Tá? Quando você estiver anunciando, essa aqui é a dica mais avançada, mas quando você estiver anunciando, sempre olha para qual público que está fazendo a maior diferença no tamanho do seu público. E aí você vai vendo isso pelo próprio tamanho aqui, ó. 400 mil, 400 mil, 900 mil, 200 mil. Pedro, como é que tem um público de 900 mil pessoas e aqui ele ficou com 795? Porque eu tenho outras segmentações envolvidas, que é a segmentação do Brasil, por exemplo. Aqui, muitas vezes, ele vai me dar o tamanho mundial do público. Aqui, ó, o tamanho mundial e não o tamanho local da minha segmentação do Brasil. E aí, voltando aqui, você pode ver o público que está tendo mais tamanho, porque muitas vezes esse público que tem mais tamanho, ou ele vai fazer com que o seu grupo de interesses funcione muito bem, ou ele vai fazer com que o seu grupo de interesses não funcione bem. Então, cuidado com os maiores públicos, aqueles que estão fazendo o tamanho estimado ficar muito grande. E cuidado, às vezes, para não deixar ele muito pequeno, porque se ele fica muito pequeno, pode ser que ele não funcione. Mas não tem um limite de públicos que a gente vai colocar aqui. Por quê? Porque a gente vai agrupar, mas tem que ter sentido, tem que ter uma lógica nos públicos que você está colocando. Só que a gente também pode ir sem lógica nenhuma, que é o que eu chamo de muito louco, que é você combinar diferentes públicos que tem a ver com aquilo que você vende. Então, por exemplo, eu poderia aqui meter o louco e começar a colocar outros públicos que não tem nada a ver com isso daqui. Então, gente que tem interesse em pequenos negócios, gente que tem interesse em pequenas e médias empresas, gente que tem interesse em empreendedorismo, gente que é proprietário de pequena empresa. Vou começar aqui a colocar outras coisas, pessoas que têm interesse nesses assuntos. Então eu posso digitar aqui, por exemplo, negócios. E aí ele vai achar aqui, ó, consultor de negócios, produto, distribuição. Aí eu vou tentar encontrar aqui públicos que tem a ver com aquilo que é a minha ideia do meu público ideal. E eu vou começar a colocá-los aqui dentro. A gente chama esse de muito louco. Acredite, na maioria das vezes ele é o que mais vai funcionar para você. E às vezes eu viajo na maionese. Tem um público meu que funciona muito bem, por exemplo, que eu boto pessoas que têm interesses em jogos online e interesse em marketing digital. Só que eu faço o seguinte. Eu vou botar aqui, ó, jogos online. Só que aí eu limito o meu público. O que é limitar? Esse botão aqui, ó, limitar público. Porque aqui, se eu colocar aqui, interesses em jogos online e em marketing digital, ele vai pegar pessoas que têm interesse em um ou em outro. É um ou outro. O cara pode ter interesse só em marketing, ele vai estar no meu público. Ele pode ter interesse só em jogos online, ele vai estar no meu público. Ele pode ter interesses nos dois, ele vai estar no meu público. Agora, quando eu coloco eles nesse botãozinho aqui, ó, do limitar, eu estou exigindo que a pessoa tenha interesse em jogos online e que a pessoa tenha interesse em marketing digital. Ela tem que ter interesse nos dois. Olha o tamanho do público aqui como ficou, 13 milhões. Como é que ele estava antes? Antes ele estava 50 milhões.
Quando tava os dois juntos aqui em cima, ele tava 50 milhões. Ó, vou voltar ele para cá, ó. 50 milhões. Agora, quando eu jogo ele aqui no limitar, aí eu estou exigindo, a pessoa tem que ter interesse em um desses dois aqui. Aliás, nesses dois. Ela tem que ter interesse nesse e ela tem que ter interesse nesse. E aí eu poderia colocar outras coisas de marketing aqui. Então, ó, a pessoa tem alguma coisa de interesse em marketing. Algum interesse de marketing a pessoa tem. Qualquer um desses. Pode ter interesse em todos, só em um, só em dois. Mas ela tem que ter interesse em alguma dessas coisas. Mas ela também tem que ter interesse em jogos online. E aí eu tenho essa opção de alcançar pessoas além do meu direcionamento. Eu não recomendo que você faça isso. Não recomendo. Deixe isso aqui desativado. Tá? Então a gente vai ter aqui o direcionamento detalhado muito louco e temos o direcionamento detalhado por limitações e exclusões. Tá? O que são as exclusões? Já vou te explicar. Limitações e exclusões. A segmentação por exclusões é o contrário da limitação. Aqui eu estou dizendo, ó, a pessoa tem que ter interesse em jogos online, mas eu posso fazer o contrário. Ao invés de limitar, eu posso excluir. Eu estou dizendo, a pessoa não pode ter interesse em jogos online. A pessoa não pode ter interesse em jogos online de jeito nenhum. Então eu estou pegando pessoas que têm interesse em marketing digital, mas eu estou excluindo quem tem interesse em jogos online. Então eu fiz uma exclusão aqui de público. E aí no final das contas o que nos resta? Combinar tudo isso. E o que a gente pode combinar? A gente pode combinar públicos demográficos com públicos de localização, com direcionamento detalhado e públicos personalizados. Então, ou seja, eu posso anunciar para mulheres de 18 a 25 anos demográfico. Isso daqui é o meu público demográfico. Ó, demográfico, vou pintar ele de vermelhinho aqui. Opa, pintei de azul, que loucura, eu tô meio lerdo hoje. Demográfico. Local, estão em Londrina. Moram em Londrina. Direcionamento detalhado. Tem interesse em moda e beleza. Então, vou botar aqui, ó. Local, moro em Londrina. Direcionamento detalhado. Tem interesse em moda e beleza. E se envolveram com o meu Instagram nos últimos 180 dias. Isso é uma combinação. Então eu estou dizendo que a pessoa tem que estar em todos esses públicos ao mesmo tempo. Pedro, você recomenda fazer isso? Não, porque está ficando muito específico esse público aqui nesse caso. Quais são as suas recomendações para acertar nas segmentações? Para isso você tem que ver minha aula sobre os princípios básicos para criar uma boa segmentação, que não é uma aula técnica, é uma aula muito mais sobre a teoria dos públicos, mas é uma aula que vai com certeza zerar o seu jogo. Se você vê a aula sobre os princípios das segmentações e você vê essa aula aqui que você acabou de ver, sobre como criar na prática os públicos, onde apertar nos botões para criar os públicos, aí você tem o passo a passo completo para dominar de uma maneira avançada as segmentações dentro da meta. Fechou? Tamo junto. Esse foi mais um dos nossos conteúdos e a gente se vê numa próxima aula. Povo, voltei aqui com uma informação final muito importante para você que eu não te trouxe na aula, que é sobre o público de atividade offline. Onde que você vai carregá-lo para que você possa anunciar para essas pessoas? Você vai abrir aqui todas as ferramentas, você vai ter que abrir o seu gerenciador de eventos aqui, ó, nesse botãozinho. A gente vai entrar aqui na nossa lista dos nossos pixels em fontes de dados. Abrir aqui as fontes de dados, vai ter uma fonte de dado que ela vai se chamar Default Offline Event, ou o evento padrão offline para o nome da sua empresa. Ele sempre vai ficar com esse nome e ele vai ter essa casinha aqui, ó. Você vai apertar nele e aqui a gente consegue carregar os nossos eventos e a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar os dados do cliente, nome, endereço de e-mail, telefone, o horário que o evento aconteceu, isso aqui é absolutamente importante. E aí o detalhe, se foi uma compra, se for um registro. E aí é legal você apertar em ver eventos ou baixar o CSV de exemplo, ó. Ele vai baixar aqui, ó. Ele abriu várias vezes, espera aí.
Ó, então o e-mail, o telefone, isso aqui você pode ignorar, onde que aconteceu, o nome da pessoa, qual que foi o local, qual que foi o zip code. Você vai pegar todas as informações aqui, ó, a idade e qual que foi o nome do evento. Se foi uma compra e o horário do evento, o valor e a moeda. Coloca tudo isso daqui bonitinho numa planilha de todo mundo que faz compras no seu estabelecimento e sobe esse arquivo aqui. Isso aqui funciona muito, muito, muito bem para negócios locais, fechou? Só esse último detalhe que tinha faltado, mas agora você tem tudo em mãos aí para dominar os públicos dentro do Meta Ads.